aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá, como é que vocês estão? 100%? Espero que sim. Meu nome é Pedro Augusto, sou delegado de Polícia Federal e hoje, aqui nesse nosso bate-papo, nós iremos discutir as principais nuances ali da prova discursiva para o cargo de delegado da Polícia Federal. Mas, professor, já é hora de falarmos em prova discursiva? Sim, já é hora. Caso você não saiba, é bom que fique sabendo desde já que as provas discursiva e objetiva no concurso de delegado da Polícia Federal, elas ocorrem no mesmo dia. Isso significa que na parte da manhã você vai responder suas 120 questões de marcar xizinho e à tarde você vai ter 3 questões discursivas e uma peça prática profissional para ter que responder. Beleza então, minha gente? Gente, se você está assistindo aqui no YouTube, apertem se inscrever aqui no canal. Nunca sei que lado que é, ou é nesse lado, ou é nesse. Enfim, é num dos lados. Se inscreva no canal do Sérgio. Curta o vídeo se você estiver gostando. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, que assim que possível a gente responde. Beleza, minha gente? Bem, vamos lá então. Eu trouxe alguns slides, mas professor, slide é aula? Não é uma aula, é só um bate-papo. Os slides aqui é só para a gente ter um rumo para seguir. Beleza, minha gente? Vamos lá então. Como se preparar para as provas discursivas da CESP. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Bem, análise dos concursos. Aqui eu trouxe do concurso de 2018 e do concurso de 2013. Mas por quê, professor? Porque foi desde o concurso de 2013 que a banca passou a adotar esse método. Passou a adotar, é claro, por ser um requisito ali que o órgão, a Polícia Federal, passou a impor à banca examinadora. Beleza, minha gente? Bem, vamos lá então. Nos concursos de 2018 e de 2013, o que nós tivemos? Nós tivemos 3 questões dissertativas de até 30 linhas cada e com valor máximo, de 4 pontos cada uma. Além disso, nós também tivemos a elaboração de uma peça prática profissional de até 90 linhas com valor máximo de 12 pontos. Então, ao total, aqui as 3 questões dissertativas, nós tivemos 12 pontos em jogo e mais esses 12 aqui. A nossa prova discursiva total valia 24 pontos. Pense que na prova objetiva, valia 120 pontos. Se você fizesse mais esses 24 pontos na prova discursiva, você já iria para 144 pontos. Beleza, minha gente? Isso pode dar uma grande alavancada na sua nota. Fechamos? Bem, professor, mas o que caiu nas questões discursivas? Isso é, fora a peça profissional. Quais foram os assuntos cobrados? Gente, nesse ponto, é bem tranquilo, tá? O próprio edital já diz que as questões dissertativas elas vão versar sobre direito administrativo, direito constitucional, direito penal e processo penal. Na última prova, de processo penal mesmo, questão, a gente não teve. Nós tivemos uma peça prática profissional que envolvia questões afetas ao direito processual penal. E além, é claro, do direito penal material. Mas a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, no próximo slide já. Bem, essas foram as nuances, essas foram as questões que foram cobradas, tanto no concurso de 2018 como no de 2013. A gente, então, já pode dizer que nós temos algum rumo, né, que a banca vai seguir nesse nosso próximo concurso, que se aproxima aí, com o edital previsto para ser publicado, agora no comecinho ali de dezembro de 2020, provas em abril de 2021. Beleza, minha gente? Vamos lá. Próximo slide. Quais foram os assuntos cobrados dessas questões? E por que eu trouxe isso? Porque no próximo slide a gente já vai discutir como estudar isso. E é muito importante que você saiba os assuntos que foram cobrados para você situar o seu estudo. Vamos ver. Direito administrativo. Foi cobrado poder de polícia. A banca, basicamente, ela cobrou os ciclos de polícia. E queria que você dissesse quais daquelas fases do ciclo de polícia eram possíveis ser delegadas e quais eram indelegáveis. Em direito constitucional, a banca trouxe um exemplo do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em que havia algumas ilicitudes, algumas irregularidades, e queria que você, candidato, dissesse quais as violações aos direitos fundamentais tinham ocorrido naquele cumprimento. Direito penal. Bem, direito penal, por óbvio, a questão já era de se esperar que viesse mais densa. Ora, é um concurso para delegado de Polícia Federal. O direito penal, por certo, deve ser a matéria que você deve ter um maior conhecimento. E é por isso que, para responder de forma adequada a questão do direito penal, você deveria falar sobre o concurso de agentes e seus requisitos, sobre a corrupção ativa, passiva
dispensa de licitação fora das hipóteses legais e associação criminosa. Veja que abarcou muitos outros assuntos, além das questões de direito administrativo e direito constitucional. E a nossa peça prático-profissional, qual foi? Um pedido de prisão preventiva. Note que nos concursos para delegado em geral sempre acaba tendo aquela dúvida, né, na peça que se pedir, se seria uma temporária ou uma preventiva, como nós estamos ali no curso do inquérito policial. Nesse caso aqui, a banca ela quis fugir de qualquer controvérsia, porque na própria questão, a banca já dizia que o inquérito estava sendo relatado. Se o inquérito foi relatado, já você entregou essa peça junto com o relatório do inquérito, não caberia mais uma prisão temporária, que é uma prisão típica das investigações. Beleza? Então, a única peça possível seria a prisão preventiva. Agora sim, agora entramos na parte mais que tem maior divergência aqui, como podemos dizer, né? Como se preparar para a prova dissertativa? Primeiro ponto, é preciso mudar o material? Mas, professor, elas não ocorrem no mesmo dia a prova? Sim, ocorre. Então, mudar o material você não vai conseguir, né? Mas o que você poderia fazer? Você poderia pensar que existe algum tipo de material específico para que você se prepare para a prova dissertativa ou para a prova prático-profissional. Existe algum material específico? Além, é claro, daqueles livros e de cursos de resolução, mas que nada mais são do que treinos? Não existe um material específico. Ah, professor, eu vou pegar esse livro que trata sobre direito penal para me preparar para a prova discursiva, para preparar para a prova dissertativa. Gente, isso não existe. O material, na verdade, ele é o mesmo. E aqui, nessa prova de delegado da Polícia Federal, é muito tranquilo as questões que você vai enfrentar. Mas, professor, o senhor está dizendo que são fáceis as questões? Não, eu não estou dizendo isso. Ocorre que, na prova de delegado da Polícia Federal, desde o ano de 2013, nós temos uma certa jurisprudência da CESP, né? Se assim podemos chamar, já que só temos 2 provas. Mas dentro dessa jurisprudência, nós podemos dizer que direito constitucional, direito penal, processo penal e direito administrativo são as 4 disciplinas tidas como primárias. Por que primárias, professor? Porque são essas 4 disciplinas que são responsáveis por 80 dos 120 pontos da sua prova objetiva. Então, por óbvio que o seu estudo deve ser mais aprofundado nessas 4 disciplinas, até mesmo para que você consiga obter êxito na sua prova objetiva. Ora, se 4 disciplinas são responsáveis por 80 pontos, você deve ter um esforço maior. Notem, nós temos aproximadamente 13 ou 14 disciplinas, a depender se o aluno separa penal especial ou não separa penal especial do direito penal material propriamente dito, né? Pois bem, notem, se nós tivermos 13 disciplinas, 4 são responsáveis por 80 pontos e as outras 9 ou 10 disciplinas são responsáveis por apenas 40 pontos. Então, o seu gás, o seu foco maior, ele deve ser, sim, nessas 4 disciplinas. E isso já lhe ajuda também na prova discursiva, pois a prova discursiva caem apenas essas quatro disciplinas. Mas, professor, como é então que vai ser o meu estudo? Eu preciso comprar um material específico para isso? Existe um livro específico, além, é claro, de cursos? Não existe material específico. Não existe material específico. Material próprio. Pois bem, e agora? É por isso que eu trouxe esse outro tópico aqui, a importância do treino. Mas como assim, professor? Bom, você não responde suas questões de certo e errado aí, desse xizinho, de marcar certo, de marcar errado, nesses sites que tem aí na internet? Responde, é claro. Isso faz parte do treino para a sua prova objetiva. Ora, se você treina para a sua prova objetiva, por que de achos você não vai treinar para a sua prova discursiva? É óbvio que você tem que treinar. Você precisa treinar, porque é somente com o treino que você vai ver como está o seu estudo, como é que está o seu nível de aprendizagem. Porque note, apesar de as questões elas guardarem uma certa similaridade entre si, né, até mesmo com aquelas que caem na prova objetiva, porque olha só, vamos voltar aqui no slide. Direito administrativo caiu o poder de polícia. Poder de polícia caiu na parte da manhã da prova. Isso é, questão objetiva. Então é um assunto típico de prova objetiva. Direito fundamental também é um assunto típico. Também caiu questão relacionada a direito fundamental na parte da manhã. Concurso de agentes, corrupção ativa, passiva, dispensa de licitação e associação criminosa, nós também tivemos questões na parte da manhã.
Prisão preventiva, também tivemos questões. Então, notem todos esses tópicos que foram cobrados nas questões dissertativas na peça prática profissional. Você já estudou para a prova objetiva, mas o estudo para a prova dissertativa ele é mais focado no treino. Por que no treino, professor? Porque o conhecimento, eu tenho certeza que você já vai ter. Se você fez a pontuação mínima para a sua prova discursiva ser corrigida, é porque o conhecimento você já teve. Mas você tem que treinar para conseguir concatenar bem as ideias, para saber o que o examinador quer, para saber quais são os assuntos que estão em maior discussão, tanto dentro do órgão, fora do órgão, para saber quais os assuntos que estão batendo mais nos tribunais superiores. E é por isso que eu recomendo, já falando aqui desde já, os cursos aqui do SERS da Adveno, porque nesses cursos as questões que são elaboradas são com bases nas jurisprudências mais recentes. É aquilo que está em discussão no mundo jurídico de forma atual. Beleza, minha gente? Então, essa é a importância de você treinar, de você ter um estudo mais direcionado, um estudo mais prático, porque é somente respondendo questão, imprimindo ali a sua folhinha de rascunho, sentando lá no seu canto de estudo e respondendo a questão, é que você vai conseguir ver como é que você está naquele assunto. Opa, direito penal? Beleza, estou bem demais. Sei os requisitos ali no concurso de agentes, sei o sujeito ativo, o sujeito passivo dos crimes de corrupção, de licitação, de dispensa, né, de licitação, de associação criminosa. Estou sabendo, legal. Beleza, é só manter os meus estudos. Agora eu vou responder uma questão de direito administrativo. E notem, as questões discursivas, elas são mais abertas. A banca te dá o tópico e não te dá a opção para você pensar, isso é certo, isso é errado. Não, a banca simplesmente vai lá e vai te dizer, disserte acerca dos atributos e dos elementos do ato administrativo. Ora, você pode até acertar essa questão na prova objetiva se você tiver outras alternativas para ler. Mas às vezes, na hora de você sentar e escrever do zero, você acaba se embananando. E é por isso que é fundamental a importância do treino. Professor, então eu vou pegar questões antigas, desde 2005. Gente, isso funciona? Bom, é bom, funciona. Treinar é sempre bom, né? Treino é treino. Só que o que acontece? Essas questões muito antigas, elas não estão mais em foco nos tribunais superiores. Normalmente, a banca acaba por pegar questões que estão ali, acabaram de ser discutidas, têm julgados repetitivos, questões mais atuais, para saber se o aluno está atualizado na jurisprudência. Então, é por isso a importância de você ter questões atuais para responder, e não apenas questões pretéritas. Beleza, minha gente? A importância aqui do nosso treino, ela é fundamental. Fundamental. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Estudar é bom demais. Vamos lá. Próximo slide. Opa. Não vamos, né, para lugar nenhum. Calma aí. Bora lá. Fomos. Vamos lá. Isso acontece. É raro, mas acontece. Como se preparar para a peça prático? Peças que podem cair. Gente, você está fazendo concurso para delegado de polícia, né? Vai cair uma denúncia para você oferecer? Não vai, delegado não oferece denúncia. Vai cair uma sentença para você fazer? Também não, o delegado não faz sentença. Quais são as peças que podem cair? Gente, as peças que mais caem são aquelas peças típicas de dentro, que ocorrem dentro ali da investigação. São interceptações telefônicas, sem dúvida é uma das peças que mais cai. Pedidos de prisão, preventiva e temporária, também é o que mais cai. Além disso, pode cair uma representação por medidas alternativas, ali a prisão pode cair também, tá? Por aquelas medidas, por aquelas cautelares diversas, por sequestro de bens, pode cair sim. Então você tem que focar, são nas peças que o delegado normalmente executa, normalmente faz, nas representações que a autoridade policial faz dentro do inquérito policial. Essas são as peças que você deve focar. Mas, professor, como é que deve ser o meu estudo? Ele deve ser teórico ou prático? Gente, aqui na peça profissional, mais uma vez ganha importância o treino, minha gente. Porque é somente com o treino que você vai ver como é que você está. Se você está conseguindo dizer para o examinador aquilo que você acha que você está dizendo. Porque às vezes na sua cabeça você tem uma ideia. Não, eu respondi assim, o examinador vai entender. E às vezes chega lá, o examinador não entende. Porque você não conseguiu expressar suas ideias, você não conseguiu concatenar as suas ideias de uma forma lógica para que o examinador chegasse na mesma conclusão que você chegou, mentalmente. Beleza, minha gente? Então, o treino aqui, o estudo, ele deve ser, sim, ser mais prático. Você tem que focar na prática. Como eu já falei, se você
fez a pontuação mínima necessária para a sua prova discursiva ser corrigida, tá? Então você já tem o conhecimento necessário para ser aprovado na prova discursiva. O que vai diferenciar a sua pontuação, se com a correção da prova discursiva você vai ganhar ou perder posição, é a prática, é o treino. Beleza, minha gente? Estrutura da peça. Às vezes aqui o pessoal, os alunos, às vezes mandam, professor, mas tem várias peças, eu vou ter que gravar a estrutura de cada uma delas? Notem, gente, a estrutura básica de qualquer representação, ela é bem tranquila. A gente trabalha isso nos cursos que tem de peça prática. Mas vou dar aqui uma degustação aqui para vocês. Qual que é a estrutura básica de qualquer representação? Ela não foge muito da ideia de uma petição inicial. A representação ela nada mais é do que um pedido ao juiz. Beleza, minha gente? Então, qual que é a estrutura básica? A gente começa pelo preâmbulo. E a CESP, nesse último concurso, ela cobrou o preâmbulo, foi destacado. O Departamento de Polícia Federal, por meio da autoridade policial que ela subscreve, com base na norma do artigo 144 da Constituição, e daí você vai fundamentar junto com a norma responsável pelo seu pedido. Se for interceptação telefônica, você vai fundamentar na lei da interceptação telefônica. Se for uma prisão preventiva, você vai fundamentar no pedido da prisão preventiva lá do Código de Processo Penal. Um pedido de prisão temporária, fundamenta na lei da prisão temporária. Beleza, minha gente? E assim sucessivamente. Bem, notem que nesse enunciado, nesse preâmbulo, a CESP ela foi bem rudimentar, não, mas ela foi bem tradicional. Por quê? Porque a CESP ainda colocou no espelho de correção dela que o que ela queria era que o aluno colocasse o Departamento de Polícia Federal. Só que o novo regimento interno da Polícia Federal, que você pode consultar no site da PF, você vai ver que desde 2017 a Polícia Federal ela não tem mais o nome de Departamento de Polícia Federal, e sim somente Polícia Federal. Por quê? Porque a própria Constituição retira esse Departamento de Polícia Federal. Então, o novo regimento interno dá o nome da PF apenas de Polícia Federal e não mais de Departamento. A CESP queria que você colocasse o Departamento de Polícia Federal, mas disse embaixo, ali no espelho de correção, que caso o aluno só tivesse colocado Polícia Federal, ele não seria penalizado. Beleza, minha gente? Ela cobrou, então, um entendimento mais tradicional, mas disse, olha, se você for mais moderno, está adequado ao novo regimento da Polícia Federal, você não vai ser penalizado. O que é corretíssimo, né, minha gente? Nem poderia ser diferente. Pois bem, superado esse preâmbulo, você vai para a parte dos fatos. Aqui na parte dos fatos, gente, você não deve gastar muito tempo, porque os fatos eles não vão interessar o examinador. Beleza? Você só deve se concentrar na parte dos fatos em fazer um resumo das principais partes mais importantes, que são aquelas que você vai usar para fundamentar o seu pedido. Então, coloque nos fatos apenas o essencial para fundamentar o pedido que você está fazendo. Uma prisão temporária, porque tem risco do agente fugir do país, ele está querendo fraudar ali a aplicação da lei penal. Note, coloque esse fato, então. Beleza, minha gente? Ou se tem algum risco à ordem pública, algum risco à ordem econômica, coloque isso também aqui nos fatos. Beleza? Bem, depois dos fatos, nós vamos para a parte do direito. Ou do fundamento jurídico, como você quiser chamar. Aqui dentro a gente pode ter vários tópicos. Por exemplo, se for um mandado de busca e apreensão com prisão temporária, você faz 2 tópicos. Um com mandado de busca, outro com pedido de prisão preventiva. E por fim, nós temos os pedidos. E depois dos pedidos, professor? Bem, normalmente depois dos pedidos, você data e assina. Só que o que acontece? As bancas, elas pedem normalmente para que você não se identifique. Então você tem que prestar muita atenção no que a questão vai te dizer. Porque isso é a questão que vai te dizer. Se é para você colocar, por exemplo, às vezes a questão diz, assine como delegado João da Silva. Então você vai lá, vai colocar João da Silva, delegado de Polícia Federal. Ou às vezes a banca vai te dizer, não coloque data e assine como delegada Maria José. Você vai lá, não vai colocar data e vai colocar Maria José. Beleza, minha gente? Mas prestem muita atenção no edital que vai dizer e na questão que está vindo ali para você responder. Se tem que colocar data ou se não tem, se tem que assinar ou se não tem. Beleza? Rascunho, professor. Devo utilizar o rascunho. Gente, aqui mais uma vez ganha importância o treino. Mas, professor, treino? O senhor não está falando de rascunho? O que o treino tem a ver com rascunho? Gente, ocorre que é somente treinando as questões que você vai saber do tempo que você leva para responder. Mas
Qual que é a relação disso? Professor, gente, notem bem. Se vocês levam 2 horas para fazer uma peça prática profissional, mais 45 minutos para responder cada questão dissertativa, você não tem condições de utilizar o rascunho. Porque se você utilizar o rascunho da peça prática profissional e das questões dissertativas, quando você terminar de fazer o seu rascunho, vai ter acabado o tempo da prova. Você não vai ter tempo para passar esse rascunho para o gabarito. Professor, eu treinei um monte aqui em casa e no dia você vai estar mais nervoso, então se adapte com a sua letra. Provavelmente não vai sair tão bem quanto faz quando você treina em casa ou em qualquer outro lugar, tá? Mas eu estou treinando em casa, estou fazendo um tempo bom, levo 45 minutos para fazer a peça e 20 minutos para fazer cada questão. Opa, fiz as contas aqui, vai dar tempo de fazer o rascunho e depois jogar no gabarito. Beleza, faça, super recomendo. Essa não é a maior realidade de todo mundo. A maioria do pessoal, além de já ficar mais nervoso no dia, a letra fica mais feia, acaba se perdendo um pouco nas ideias. O que eu recomendo para você? Professor, eu fiz aqui em casa e eu estou levando 2 horas para a peça e 1 hora para cada questão. Não vai dar tempo de fazer rascunho. Então, o que eu te recomendo fazer? Para você não se perder nas ideias. Pega a folha de rascunho, coloque do lado da sua prova, de onde está o enunciado da questão que você vai ler, e vá colocando na sua folha de rascunho somente os tópicos que você não pode esquecer de trabalhar na sua petição, na sua representação ou na sua questão. Beleza, minha gente? Por exemplo, a peça prática profissional do concurso de 2018, ela é uma representação por uma prisão preventiva. Então, lendo a questão, o que você já tem que imaginar? Opa, eu vou pedir uma prisão preventiva. Quais são os requisitos da prisão preventiva, os fundamentos da prisão preventiva? Bem, você tem que falar do fundus comicis delicti, do periculum in libertà, você tem que falar da necessidade da prisão preventiva, você tem que falar da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Então, note, isso tudo você vai colocar ali no seu rascunho, para que você, quando for escrever, quando você for passar ali a peça para o gabarito mesmo, você não se esqueça desses tópicos essenciais que você considerou. Porque se você não faz isso, você fica meio desnorteado. Quando você vai escrever, você começa a escrever e às vezes você está lá na parte final, você já colocou ali a parte 3 dos pedidos e você esquece. Putz, que pariu. Não botei a questão da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Então note, ou não pedir para o juiz não abrir o contraditório, né, que agora tem essa necessidade, já que só em casos excepcionais é que não vai ser aberto. Então note, você tem que estruturar, ao menos em forma de tópico, na parte do rascunho, quais são os principais elementos que você vai colocar na sua representação ou na sua questão dissertativa. Beleza, minha gente? Utilize o rascunho, mas utilize da forma mais adequada ao seu tempo. Se você leva mais tempo, pelo menos faça uma estrutura básica, com os tópicos. Opa, vou pedir aqui um mandado de busca e apreensão. Opa, dentro desse mandado de busca e apreensão tem um que é advogado. Então, vou colocar que tem a necessidade de comunicar ao OAB. Beleza, coloque isso lá. MBA, assine embaixo, comunicar ao OAB. Nesses termos, beleza? Para pelo menos quando você for escrever, você ter um norte para seguir. Fechamos? Então, rascunho aqui. Voltamos aqui. Depende. Como tudo em direito, né, gente? Direito é uma desgraça. Tudo depende mesmo. Vamos lá. Agora, esse é o nosso principal tópico daqui. Como treinar para a prova discursiva e peça prática? Gente, o que acontece? Muitas vezes, a gente fala com os alunos aí, e os alunos dizem, eu vou separar um sábado ou um domingo para responder, para fazer um treino da minha prova discursiva. Como é que o aluno faz? O aluno vai dormir cedo na noite anterior, ele toma um chazinho de camomila para relaxar, pede para a família inteira não fazer barulho nenhum, aí ele acorda, toma um café da manhã, ele liga o ar-condicionado do seu quarto no 16 graus, senta na sua cadeira extremamente confortável, já mandou ninguém fazer barulho, bota uns abafadores no ouvido para ter certeza que ninguém vai fazer barulho e começa a responder a prova. E ali ele fica, ele começa às 10 da manhã e acaba às 4 da tarde. Isso foi um simulado para a prova discursiva? Não foi, né, gente? Mas, professor, como não? Ele respondeu as 3 questões dissertativas e a peça prática profissional. Ele respondeu. Poderia até chamar de um treino, mas um treino meio que faz de conta, um treino que não é real. Por quê, professor? Porque no dia da prova, você vai estar cansado quando você for fazer a prova discursiva e a peça prática.
Como cansado? Você vai ter acordado cedo para fazer a prova objetiva. Provavelmente a sua noite de sono anterior não vai ter sido das melhores. Então você já vai ter o desgaste de uma noite não tão bem dormida e vai ter respondido pela parte da manhã 120 questões objetivas. E à tarde sim você vai encarar a prova discursiva. E a prova discursiva você vai fazer numa cadeira desconfortável, numa sala de aula que às vezes não vai ter ar-condicionado, vão ter mais 40 pessoas à sua volta, umas 10 vão ter levado lancheira, com um monte de chocolate, refri, bala de goma, bala sete belo, água com gás, abre água com gás, cai na prova, molha tudo, é aquela confusão. Note. E vai ter gente toda hora saindo, entrando para ir no banheiro, precisa ir no banheiro, não sei o quê, tomar água. Então, note. O simulado para a prova discursiva, ele não deve ser feito assim, no descanso do seu quarto, tudo nas mil maravilhas, um silêncio absoluto, numa temperatura ideal para você. Porque o dia da prova não vai ser assim. No dia da prova, você vai estar num lugar desconhecido, uma sala de aula que muito provavelmente você nunca entrou, um lugar que talvez não tenha ar-condicionado e com um monte de gente conversando. Vai ser um lugar desconfortável. Minha recomendação, você quer realmente simular o dia da prova? Sabe o que você faz? Imprima 120 questões objetivas e mais os seus treinos aí da sua peça prática profissional e da sua peça discursiva. Vá para uma praça de alimentação num shopping, algum lugar movimentado e que tenha barulho, e que você não se sinta confortável, e responda na parte da manhã as 120 questões e na parte da tarde as 3 questões discursivas e a peça prática profissional. Professor, mas isso é difícil, é doideira, não sei o quê. Gente, eu acredito que esse é o melhor método para que você realmente simule o dia da prova. Se você simular tudo em condições normais de temperatura e pressão, seu raciocínio vai estar tranquilo, você vai estar em silêncio absoluto, num lugar confortável. Agora, se você sair desse lugar confortável, se você trabalhar com mais gente em volta da sua cabeça falando, um monte de gente falando, um lugar desconfortável, você vai ver que o raciocínio ele acontece de forma diferente. Beleza? Então, recomendo para vocês, simulem realmente um dia de prova na forma desconfortável, não no conforto do seu estudo, mas em um lugar diferente, com barulho e talvez até com calor, de uma forma que você não se sinta confortável. Beleza? Isso sim é simulado de prova, porque simular dentro de quarto não é bem simulação. O dia da sua prova não vai ser assim. Beleza então, minha gente? Bem, acabamos aqui. Quero agradecer muito a vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, aqui a gente responde. Tá? Professor, tem mais dúvida? Não estou sabendo aqui como estruturar melhor meus estudos e tudo mais. Gente, no SERS, na Adveno, aqui, há diversos cursos, tanto para te dar uma orientação maior na prova objetiva, quanto na prova discursiva. Tem rodadas de simulados que são corrigidos somente por membros da carreira, isso é, por pessoas que já passaram por esse caminho que você está passando, de estudo, e sabem como os assuntos são cobrados nas provas. Então, caso você sinta necessidade, dê uma visitada aqui no site do SERS. Aqui embaixo também nos comentários tem os diversos links com todos os cursos que a gente oferece para vocês. Professor, tem uma dúvida mais esparsa aqui relacionada à sua aula e tudo mais. A sua aula, nesse bate-papo aqui, me procura lá no Instagram, @pdagarcia. Tenho certeza que você vai chegar onde você quer chegar. Não importa qual o seu destino final, qual o seu cargo final. Se você estudar, se você se preparar, você vai chegar. Todo mundo que estuda é aprovado. Professor, mas eu estou demorando, tem um primo da amiga de não sei quem passou com 3 meses. Gente, mentira. Cada um tem o seu tempo. Você não está atrasado, você não está para frente, você não está em lugar nenhum. Você está no seu tempo. Saiba aproveitar o seu tempo, saiba aproveitar o caminho. Esse estudo, esse momento de estudo, ele não é em vão, ele não é para você simplesmente ir lá fazer uma prova. Tudo isso que você está estudando vai ser exigido de você no desempenho da função que você quer. Seja no cargo de delegado, seja no cargo de defensor, de juiz, de promotor. Não importa qual cargo. Os concursos hoje em dia são muito direcionados. Então, se você está estudando esse assunto porque cai na sua prova, que isso vai ser exigido de você. Beleza, minha gente? Gente, estudem, boa sorte. Qualquer coisa, estamos às ordens e vamos juntos. Um abraço!